Dinheiro, Mestres do Jogo, de Anthony Robbins. Seção 2.1. Mito 1. A mentira dos 13 trilhões. O objetivo dos investidores iniciantes não deve ser igualar-se aos profissionais, mas apenas ficar com uma parte do mercado que lhe deu um bom rendimento. Warren Buffett. Carta de 2013 aos acionistas. Quando você analisar os resultados, mesmo com taxas e impostos, durante períodos de tempo razoavelmente longos, quase não há possibilidades de bater os fundos indexados. David Swensen, gestor do fundo da Universidade de Yale. Diversões financeiras. Quando você assiste os boletins financeiros hoje em dia, você nota que há menos notícias e mais sensacionalismo. Os conselheiros de investimentos em ações dão ênfase em suas previsões para o dia, enquanto os sons de efeitos especiais fazem tremer sua sala de estar. Os repórteres falam direto dos pregões. O sistema pago pelos anunciantes alimenta a sensação de que talvez estejamos perdendo algo importante. Se ao menos tivéssemos uma dica de um especialista, se ao menos soubéssemos qual o fundo de investimento que não podemos deixar de comprar, e se vai receber as 5 estrelas da agência Morningstar. Andar atrás de dividendos é um grande negócio. Jane Bryant Quinn, que escreve sobre finanças pessoais, referiu-se a este sensacionalismo como pornografia financeira, atraindo-nos para as brilhantes páginas centrais cheias de opções 5 estrelas e imagens de pessoas caminhando à beira-mar com as calças arregaçadas, ou ainda pessoas idosas e felizes pescando com seus netos. A questão central é que os publicitários estão lutando para conseguir fazer com que investamos nosso dinheiro na empresa que está pagando pelos anúncios. A guerra em volta dos seus ativos continua. Então, onde você deveria pôr o seu dinheiro? Em quem você poderia confiar? Quem vai te proteger e dar o melhor retorno sobre o seu investimento? Estas são perguntas que lhe surgem na cabeça agora que você está empenhado em ser um investidor e se comprometeu a poupar parte de seu dinheiro. Então, onde é que a maior parte das pessoas investe dinheiro ao longo prazo? Habitualmente no mercado de valores, é claro. E o mercado de valores tem sido, de fato, o melhor investimento a longo prazo nos últimos 100 anos. Como notava Steve Forbes numa das minhas conferências financeiras em Sun Valley, Idaho, em 2014 ainda, 1 milhão investido em valores em 1935 valeria hoje 2,4 bilhões de dólares se alguém tivesse deixado ele render. Mas no momento em que você abre uma conta poupança para sua aposentadoria ou entra num plano de previdência privada, haverá um simpático vendedor ou um processo de vendas que lhe dirá para colocar o seu dinheiro num fundo de investimento. E se você comprar uma participação num desses fundos de investimentos geridos ativamente, pelo que estará pagando? O que de fato está comprando é um administrador de fundos, na esperança de que ele seja mais esperto que você para fazer investimentos lucrativos. É natural pensar assim, já que temos vivido num ritmo louco e a nossa capacidade de fazer escolhas é semelhante a jogar dados. Por isso, colocamos nosso dinheiro nas mãos de gestores de fundos de investimentos 5 estrelas. Por definição, você estará tentando ganhar no mercado como se fosse mais esperto que a maioria. Mas poucas empresas de gestão falarão do que algumas vezes se chama de a mentira dos 13 trilhões. Esta é a quantidade de dinheiro investido em fundos hoje em dia. Você está preparado para isso? Incrivelmente, 96% dos fundos de investimento com gestão ativa falham no objetivo de ganhar no mercado durante um período de tempo determinado. Por isso, vamos ser claros. Quando dizemos ganhar no mercado, no seu todo, estamos geralmente nos referindo ao índice das bolsas de valores. Mas o que é um índice? Alguns de vocês sabem, mas não quero arriscar e deixar alguém na ignorância. Por isso, vamos esclarecer o assunto. O índice é simplesmente uma lista de ações. O S&P 500, por exemplo, é um índice. É uma lista das maiores empresas com capital aberto, selecionadas pela Standard & Poor's. Empresas como a Apple, a Exxon ou a Amazon constam nessa lista.
Cada dia, eles medem o valor agregado de todos os 500 títulos constados na lista. E quando você vê as notícias à noite, fica sabendo se as ações subiram ou caíram no mercado. Por isso, em vez de comprar ações individuais de cada uma ou tentar descobrir a próxima ação que irá se valorizar, você pode diversificar e ser dono de parte de uma das top 500, investindo simplesmente num fundo indexado, que acompanha ou imita as variações do mercado financeiro. Com um único investimento, você compra um pedaço da força do capitalismo americano. De certa forma, você está comprando o fato de que nos últimos 100 anos as companhias de top 500 mostraram uma resiliência incrível. Mesmo através de depressões, recessões e guerras mundiais, elas continuaram encontrando uma forma de crescer e gerar lucros. E se uma companhia deixa de acompanhar o passo do crescimento, ela sai da lista e é substituída por outra que possa assumir o posto. A questão aqui é que investindo através do índice, você não tem de pagar um profissional para tentar descobrir quais os melhores investimentos para você. Isso já foi feito com eficácia, porque a Standard & Poor's já selecionou as top 500. A propósito, há diversos índices no mercado. Já ouvimos falar do Dow Jones, por exemplo, e vamos explorar outros mais adiante. 10.000 opções. Nos Estados Unidos há mais de 7.000 fundos de investimentos diferentes, mas só 4.900 títulos individuais, todos ansiando por uma oportunidade de te ajudar a vencer no mercado. Mas vale a pena repetir a estatística de que 96% vão ter perdas a longo prazo? São notícias surpreendentes, não são? Não para os conhecedores do assunto, não para o chamado smart money ou dinheiro inteligente. Tal como Ray Dalio me disse enfaticamente, você não vai conseguir vencer o mercado. Quase ninguém consegue. E só uns poucos, como é o caso dele, são suficientemente honestos para dar este aviso. Não tentem fazer isto em casa. Até Warren Buffett, conhecido pela sua incrível e única capacidade para encontrar ações abaixo do valor, diz que o investidor médio nunca deveria tentar comprar ações ou entrar no mercado de valores. Na sua famosa carta de 2014 aos seus acionistas, explicou que quando morrer, o dinheiro que está num fundo para sua mulher deverá ser investido apenas em índices, para que minimize os custos e aumente as possibilidades de ganho. Buffett está tão convencido de que os selecionadores de ações profissionais não conseguem ganhar constantemente a longo prazo, que estava disposto a apostar seu próprio dinheiro nisso. Em janeiro de 2008, Buffett fez uma aposta desse tipo, de 1 milhão contra Protege Partners, sediada em Nova York. Qual era a aposta? Conseguiria a Protege escolher 5 gestores de hedge funds que coletivamente conseguiriam bater o fundo S&P 500 durante um período de 10 anos? Em fevereiro de 2014, o S&P 500 estava a 43,8%, enquanto os hedge funds estavam apenas a 12,5%. Ainda faltam alguns anos, mas o líder parece o homem mais rápido do mundo, Usain Bolt, correndo numa maratona. Para aqueles que estão familiarizados com o que são hedge funds, são basicamente fundos privados à porta fechada, reservados apenas para investidores com elevada capacidade financeira. Os gestores têm total flexibilidade para apostar a favor do mercado e fazer dinheiro quando ele está subindo, ou contra o mercado, e também ganhar dinheiro quando este está caindo. Contra fatos não há argumentos. O especialista Robert Arnold, fundador da Resort Affiliates, gastou 2 décadas estudando os 200 principais fundos de investimentos com gestão ativa que tivessem pelo menos 100 milhões sob a sua gestão. Os resultados são espantosos. De 1984 a 1988, 15 anos completos, apenas 8 de 200 fundos de gestão conseguiram bater o índice Vanguard 500. É um espelho do índice S&P 500. Há menos de 4% de chance de você ser um investidor de sucesso. Se algum dia você jogou blackjack, sabe que o objetivo é chegar o máximo possível de 21, mas sem ultrapassar. Chip Heath, autor e palestrante americano, fez a seguinte comparação. É como se te dessem 2 cartas no blackjack, valendo 10 cada uma. Então você já teria 20 e o jogo estaria praticamente ganho. Mas se sua voz interior lhe dissesse para continuar, você só teria 8% de chance de ganhar. De que forma nos atinge negativamente essa alusão?
Durante um período de 20 anos, de 31 de dezembro de 1993 a 31 de dezembro de 2013, o S&P 500 teve um retorno anual médio de 9,28%. Mas o investidor médio nos fundos de investimento, o S&P 500 teve um retorno anual médio de 9,28%. Mas o investidor médio nos fundos de investimentos fez apenas 2,5%, de acordo com a Dalbar, uma das empresas líderes na pesquisa de mercado. Na vida real, isso pode significar a diferença entre a liberdade financeira e o fracasso total. Dito de outra forma, se você fosse dono de um S&P 500, teria transformado $10 mil em pouco mais de $55 mil, enquanto o investidor de fundos de investimento, a quem foi vendida a ilusão de que podia ganhar do mercado, acabaria apenas com um pouco mais de $16 mil. Por que esta enorme diferença de performance? Porque compramos caro e vendemos barato. Seguimos as nossas emoções ou as recomendações de nossos brokers e saltamos de fundo em fundo, sempre à procura de uma oportunidade. Mas quando o mercado cai, quando já não conseguimos aguentar mais a dor emocional, vendemos tudo no desespero. E quando o mercado está subindo, compramos de volta para recuperar o prejuízo. Como observou um famoso gestor de fortunas, Barton Biggs, o mercado de valores é como o sexo. A melhor parte é um pouco antes do fim. A sabedoria da idade. Aos 82 anos, Burt Malkiel passou por todos os ciclos de mercado imagináveis e conheceu todos os chavões de marketing. Quando ele escreveu seu famoso livro Abaixo a Wall Street, em 1973, não tinha ideia de que se tornaria um dos livros mais vendidos sobre investimentos. A tese central deste livro é que tentar deter o timing do mercado é perder o jogo com antecedência. Na seção 4, vamos parar um pouco para ouvir Burt. Mas agora, o que você precisa saber é que foi o primeiro cara a dizer que não se pode vencer o mercado, mas apenas acompanhá-lo. Entre os investidores, esta estratégia é chamada indexação ou investimento passivo. Este estilo é o oposto do investimento ativo, no qual se paga um gestor de um fundo de investimentos para decidir quais ações vender ou quais comprar. O gestor está negociando ações na esperança de conseguir vencer o mercado. Jack Bogle, fundador da gigante Vanguard, apostou a futura direção da sua empresa naquela ideia, criando o primeiro fundo indexado. Quando me encontrei com Jack para a preparação deste livro, ele me explicou como a Vanguard se tornou a maior gestora de fundos de investimentos indexados do mundo. Sua proposta era máxima diversificação, custo mínimo, máxima eficiência fiscal, baixo preço de transação e sem custos de venda. Que tal esse lema para orientar o negócio? Um atalho. Você, no entanto, está pensando que pode haver alguém capaz de vencer o mercado. Se não, que razão haveria para haverem 13 trilhões de dólares investidos em fundos de investimentos e geridos ativamente hoje em dia? Os gestores de fundos de investimentos seguramente têm momentos em que conseguem vencer o mercado. A questão é saber se conseguem ou não manter essa vantagem ao longo do tempo. Mas tal como Jack Bogle disse, está em nossa natureza humana lutarmos para sermos mais rápidos, melhores e mais inteligentes do que os outros. E por isso, vender um fundo que está na moda não é difícil de se fazer. Vende-se por si só. E quando inevitavelmente a moda passa, haverá sempre outro fundo à disposição. Quanto aos 4% que batem o mercado, não são os mesmos 4% que o farão amanhã. Jack compartilhou comigo aquilo que considera o ponto mais divertido para demonstrar esse argumento. Tony, se você colocar 1024 gorilas dentro de um ginásio e os ensinar a jogar uma moeda para cima, um deles vai conseguir fazê-lo 10 vezes seguidas, sem deixar cair. Muitos chamariam a isto de sorte, mas quando alguém consegue isso no negócio de fundos de investimento, chamamos o cara de gênio. Mas quais são as possibilidades de que o mesmo gorila continue acertando os próximos lançamentos? Citando um estudo da Dimensional Funds Advisors, orientado pelo ganhador do Prêmio Nobel de Economia de 2013, Eugene Fama, quem é que ainda acredita que os mercados não funcionam? Aparentemente apenas os norte-coreanos, os cubanos e os gestores de ativos de fundos de investimento. Esta parte do livro é aquela em que, se alguém que esteja lendo ou ouvindo trabalha no setor de serviços financeiros, ou balança a cabeça concordando,
ou abandonam o livro. Alguns até mobilizam tropas e se preparam para nos contra-atacar. É um assunto que polariza opiniões, sem sombra de dúvida. Todos queremos acreditar que, ao contratar o mais esperto e talentoso gestor de fundos, conseguiremos obter a liberdade financeira mais rapidamente. Afinal, quem não quer pegar um atalho? Mas, por mais que todos tenham direito a dar opiniões, ninguém pode mudar os fatos. Claro, alguns gestores de fundos de investimentos dirão: talvez não consigamos ganhar sempre, mas quando o mercado vem abaixo, podemos tomar sim medidas para proteger o seu dinheiro, de modo que não leve muito prejuízo. Isto poderia ser reconfortante se fosse verdade. O objetivo em investir é conseguir o máximo retorno líquido em relação a um determinado risco e, claro, ao menor custo. Então vejamos como se comportaram os gestores de fundos quando o mercado caiu em 2008. Entre 2008 e início de 2009, o mercado teve a sua pior queda desde a Grande Depressão, menos 51% para ser exato. Os gestores tiveram todo o tempo do mundo para tomar decisões defensivas. Talvez quando o mercado estava caindo entre 15% a 35%, tenham tomado medidas apropriadas. Mas, mais uma vez, os fatos falam por si. Se o gestor de fundos estava tentando bater o índice de crescimento, S&P 500, composto por empresas como a Microsoft, a Qualcomm, Google, ou mesmo tentando bater o índice S&P Small Cap, composto por companhias de menor dimensão como a Yelp, o fato é que, mais uma vez, os especialistas falharam. De acordo com um relatório de 2012, dominado SP Índices versus Active Funds Scorecard, o comportamento do S&P 500 Growth Index foi 89,9% melhor do que os gestores de fundos mútuos com grandes empresas, enquanto o S&P 500 Small Cap 600 Growth Index teve um comportamento 95,5% melhor do que os gestores de fundos compostos por pequenas empresas. Os unicórnios. Tendo ficado demonstrado que quase ninguém consegue ultrapassar o mercado ao longo do tempo, vou lhe dar uma dica. Há um pequeno grupo de gestores de fundos que conseguem o feito, aparentemente impossível de bater o mercado de uma forma consistente. Mas estes são os unicórnios, os poucos entre poucos. São os magos, os feiticeiros do mercado. Como David Enyor, da Greenlight Capital, que leva 2,287%, e não é um erro de grafia, à frente do mercado, desde que lançou seu fundo em 1996. Só teve um ano negativo no seu percurso. Mas infelizmente não é interessante a nenhum dos investidores médios saber que eles andam por aí, porque as suas portas estão fechadas para eles. O fundo de Ray Dalio, Bridgewater, já não aceita novos investidores há mais de 10 anos, mas quando o fez, exigia um investimento mínimo de 100 milhões de dólares e 5 bilhões em ativos. Paul Tudor Jones, que não perdeu dinheiro em mais de 28 anos, telefonou seus investidores e os devolveu 2 bilhões de dólares. Quando um hedge fund se torna demasiado grande, é mais difícil entrar e sair do mercado rapidamente de forma lucrativa. E ser lento significa retornos de capital inferiores. Mas antes que você comece a pensar que isto é um relatório motivacional sobre hedge funds, me deixe esclarecer as coisas. Pelo 5º ano consecutivo, terminando em 2012, a grande maioria dos gestores de hedge funds teve um desempenho negativo no S&P 500. De acordo com a Zero Hedge, um site de notícias financeiras, em 2012 um fundo médio teve um retorno de 8% de rendimentos, contra 16% do S&P 500. Em 2013, os hedge funds deram um retorno médio de 7,4%, enquanto o S&P 500 disparou para os 29,6%, o seu melhor ano desde 1997. Estou convencido de que os clientes ricos desses gestores de fundos médios não ficaram muito contentes com isso. E geralmente cobram 2% ao ano pela gestão, ficam com 20% dos lucros acumulados e os ganhos que você receber são muitas vezes taxados no escalão mais elevado dos rendimentos. Doloroso. O maior banco do mundo. Em todos os aspectos da vida, estou sempre à procura da exceção à regra. Por quê? Porque é aí que geralmente está quem se sobressai. Mary Callahan Erdős entra nesta categoria. Num setor dominado por homens, ela conseguiu chegar ao topo do mundo financeiro. Wall Street é um lugar onde a performance fala mais alto do que as palavras, e a performance de Erdős tem sido extraordinária.
Os seus feitos contínuos levaram-na ao lugar de CEO da JP Morgan Asset Management. Gerencia agora portfólios que totalizam mais de 2,5 trilhões de dólares. Sim, trilhões. Ela me deu uma entrevista fantástica para esse livro e partilhou comigo um pouco da sua profunda sabedoria, que abordaremos na seção 6. Mas quando me referi aos estudos que indicam que nenhum gestor possa ganhar do mercado a longo tempo, ela foi rápida a assimilar que muitos dos gestores de fundos da JP Morgan bateram o mercado sim, em suas respectivas áreas ao longo dos últimos 10 anos. E como fizeram isso? Os exemplos de investidores que ela me deu não tinham perdido tanto dinheiro quanto o mercado em geral perdeu durante a crise. Esta diferença, argumenta ela, foi o que permitiu conseguir a vantagem de que os investidores precisavam para se manter à frente. Erdős e muitos peritos do setor concordam que alguns mercados menos desenvolvidos ou emergentes permitem oportunidades para que alguns gestores consigam vantagens. Ele tem a oportunidade de ganhar ainda mais nos mercados de fronteira, em países como Quênia ou Vietnã, onde a informação não é tão transparente e não chega com tanta rapidez. Erdős diz que é aqui que uma empresa como a JP Morgan faz a diferença, pelos enormes recursos que tem e pela sua capacidade de alcance. E, claro, de poder usar os seus contatos no local para conseguir informações valiosas em tempo real. De acordo com Jack Bogle, não há nenhuma base empírica para afirmar que a gestão ativa de fundos é mais eficiente que a maioria dos tipos de ativos, empresas com diferentes graus de capital em bolsa. Mas parece que esses mercados de fronteira oferecem oportunidades para que a gestão ativa possa ter sucesso. Continuarão a ter sucesso no futuro? Só o tempo dirá. O que sabemos é que para cada profissional que faz gestão ativa, de Ray Dalio a JP Morgan, chegará um momento em que vão dar com os burros na água em suas tentativas de ultrapassar o mercado. Por isso, é essencial desenvolver um sistema e um plano de colocação de ativos adequado. Vamos falar disso na seção 4. Cabe a cada um avaliá-los por si próprio e não esquecer de ter em conta as taxas e impostos, que discutiremos no próximo capítulo. Para todas as estações. Você pode estar lendo ou ouvindo este livro com os mercados em alta, em baixa ou estagnados. Quem vai saber? A questão é que você precisa ter seus investimentos preparados para resistir ao teste do tempo. Um portfólio para todas as estações. As pessoas que entrevistei conseguiram ter resultados positivos com um bom ou com um mau tempo. E todos temos de contar com os altos e baixos do futuro. A vida não é esperar que a tempestade passe, mas sim aprender a dançar na chuva. É aprender a afastar o medo nesta área da sua vida para que você possa se concentrar no que realmente interessa. Quando, onde e como? Então, qual seria o portfólio ideal para todas as estações? Onde é que eu ponho o meu dinheiro, Tony? Primeiro, não tens de perder o seu tempo escolhendo ações individuais ou selecionando o melhor fundo de investimentos. Um portfólio com um fundo indexado de baixo custo é a melhor opção para uma parte de seus investimentos, porque não sabemos quais são as ações que vão ter melhor rendimento. E que bom é saber que ao participar no mercado de forma passiva, você já está ganhando de 96% dos especialistas mundiais de fundos de investimentos e de gestores de hedge funds. Está na altura de se libertar do fardo de ter de escolher um vencedor na competição do mercado para que possas investir com ele. Em termos de investimento, tal como me disse Jack Bogle, parece ser contranatural investir passivamente. O segredo? Não faças nada. Fique apenas esperando. E ao tomar parte no mercado, não tente vencê-lo. Você já está do lado do progresso, do crescimento e da expansão. Até agora nos referimos muitas vezes ao mercado ou ao S&P 500. Mas lembre-se de que o S&P 500 é apenas um dos muitos índices do mercado, e há muitos mercados. Muitos já ouviram falar do Dow Jones, por exemplo. Há outros como o índice das commodities, índices imobiliários, índices de obrigações de curto ou longo prazo, índice do ouro, entre outros. Comprar de cada um é um fator crítico. Vamos abordar esse aspecto na seção 4. E você não gostaria que Ray Dalio te dissesse qual seria a sua distribuição ideal no mercado? A estratégia que ele partilha nas páginas seguintes lhe rendeu quase 10% anualmente, e ele conseguiu lucrar em mais de 85% do tempo, e isso nos últimos 30 anos, entre 1984 a 2013. De fato, quando o mercado caiu 51% em 2008, o seu modelo de portfólio caiu apenas 3,93%.
Quem me dera saber disso naquela época. Ou então saber como fez David Swensen, o homem que multiplicou os ativos da Yale de 1 bilhão para mais de 23 bilhões de dólares, com uma média de 14% anuais. Também ele partilhou seu portfólio comigo e você o verá em páginas futuras. Informação sem preço disponível na seção 6. Faça como 0,001% dos investidores, o guia dos bilionários. Se olhares para os modelos desses peritos sem perceber integralmente como distribuir os ovos pelos vários cestos, será como construir uma casa sem fundações. Ou se você se preocupar em distribuir os ativos sem conhecer seus próprios objetivos, será uma completa perda de tempo. E talvez ainda mais importante, se não se proteger de pessoas que querem ficar com uma boa parte da sua riqueza, tudo poderá estar perdido. E é por isso que estamos desvendando 7 mitos financeiros, para que você possa se tornar um iniciado no jogo do dinheiro, para que possa saber a verdade que vai te libertar. Desvendar os 7 mitos financeiros é o segundo passo dos 7 passos simples para a liberdade financeira. Compensa ser uma estrela. Mesmo depois de tudo o que mostramos sobre os fundos de investimento geridos ativamente, haverá sem dúvida alguns que ainda dirão: Tony, fiz minhas pesquisas e não há motivo para preocupações. Só invisto em fundos 5 estrelas, só nesses. Ah, é sério? Segundo a Morningstar, na década que acabou em dezembro de 2009, cerca de 72% de todos os depósitos nos fundos, cerca de 2 trilhões de dólares, foram encaminhados para fundos de 4 e 5 estrelas. Para os que não sabem, Morningstar é o serviço mais popular e completo para avaliar fundos de investimento. Eles utilizam um sistema de classificação de 5 estrelas para avaliar a sua performance anterior. Os intermediários têm estrelas nos olhos quando partilham qual será o próximo fundo a se destacar. David Swensen disse-me que as estrelas são tão importantes que as gestoras de fundos de investimento são rápidas a eliminar os fundos que ficam abaixo do limiar das 4 estrelas. Num período de 5 anos que terminou em 2012, 27% dos fundos de investimento domésticos nos Estados Unidos e 23% dos fundos de investimentos internacionais ou foram fundidos ou liquidados. Uma prática comum é eliminar do conjunto de fundos aqueles que têm mau desempenho. É muito comum as gestoras de fundos de investimentos criarem novos fundos para ver qual se destaca e eliminar os outros. Como explicou Jack Bogle, uma firma lança e incuba 5 fundos, apaga as luzes para ver o que acontece. Depois desiste dos 4 que não se sobressaíram no escuro e continuam naquele que teve uma boa performance e vendem esse aos investidores. Será que poderíamos adotar esta prática na nossa vida de investimentos? Imagine se você escolhesse 5 tipos de ações e 4 desvalorizassem e só uma subisse. Você faria de conta que nada tinha acontecido? Contaria aos seus amigos que desde Warren Buffett não havia ninguém no mundo como você para escolher ações? A péssima performance dessas supernovas, estrelas moribundas, está bem investigada num artigo do Wall Street Journal. Foi feito um estudo no qual os investidores se voltaram a 1999 e estudaram nos 10 anos seguintes a performance dos que compraram fundos de 5 estrelas. O que descobriram? Dos 248 fundos de investimentos em ações 5 estrelas no início do período, apenas 4 mantiveram esse rating ao final dos 10 anos. Quem fica olhando estrelas só para ver uma cair? Todos nós já fizemos isso em algum momento da nossa vida, mas aqui constatamos que havia menos de 2% de hipóteses de se ver uma estrela cadente. Todos queremos ser a pessoa com o olho para o negócio, mas todos temos que saber que esse olho um dia ficará cego. É por isso que Las Vegas ganha tanto. Um iniciante pode até saber que andar à procura de estrelas é ilusão, mas está na natureza humana seguir quem tem a melhor performance no mercado. É quase irresistível. No entanto, a mentalidade de manada resulta literalmente na destruição financeira de milhões de famílias. Sei que se você está ouvindo esse livro, não quer se tornar mais uma vítima do mercado. Agora está se tornando um iniciado no jogo do dinheiro. E que outras estratégias úteis um iniciante pode usar? Vamos descobrir. Crescendo com proteção. Nos últimos 100 anos, o mercado esteve em crescimento em aproximadamente 70% do tempo, o que significa que nos outros 30% esteve em queda. Por isso, apesar de investir em índice ser uma boa solução para uma parte do seu dinheiro, você não pode investir tudo.
Os mercados têm períodos de volatilidade, por isso faz todo sentido proteger parte do seu capital se e quando os mercados mergulharem no abismo outra vez. E desde 2000 já houve 2 quedas de aproximadamente 50%. Uma das estratégias mais estimulantes que iremos utilizar permite-nos ganhar dinheiro quando o mercado está subindo e ao mesmo tempo garante que não perderemos nosso investimento se o mercado cair. Muitos ficaram desconfiados quando falo das ferramentas que garantem não perder dinheiro ao mesmo tempo em que dão lucro. Se elas existem, por que é que não ouvi falar delas antes? Porque habitualmente estão reservadas para clientes especiais com grandes carteiras de ativos. Vou mostrar um dos poucos locais onde o investidor médio pode ter acesso a essas ferramentas. Imagine seus amigos com ar perplexo e mesmo desconfiados quando lhes dizer que ganha dinheiro quando o mercado sobe, mas que não perde quando o mercado cai. Essa estratégia pode mudar completamente a sua atitude sobre os investimentos. É como se fosse a corda de segurança usada enquanto escalas uma montanha. Imagine a paz de espírito que você teria sabendo que não está correndo riscos. Como é que isto mudaria sua vida? Como você se sentiria ao abrir seus extratos bancários mensais? Estarias preocupado ou tranquilo? Só tocamos na superfície das incríveis possibilidades e ferramentas que nos esperam adiante. Por isso, mantenha a sua atenção focada. Por enquanto, podemos relembrar o seguinte: o mercado de ações tem sido de longe o melhor lugar para se investir com crescimento a longo prazo. As ações são voláteis, mas nas páginas seguintes aprenderás com os mestres do jogo como acertar o caminho, através de investimentos diversificados e em múltiplos índices. Não se deixe enganar por alguém que diz que vai vencer o mercado. Pelo contrário, aprenda a acompanhar o mercado. Logo que tenha o seu plano de indexação funcionando, o que faremos passo a passo, não terás de perder o seu tempo escolhendo ações, porque o índice terá feito esse trabalho por você. Isto vai lhe poupar um imenso tempo e desgaste ao tentar escolher as ações por si mesmo. Comece a pensar como um iniciado no jogo, e não como um mero iniciante seguindo o pensamento de manada. Comissões sobre comissões. Entendendo o poder da indexação e dominando passivamente o mercado, você também estará combatendo o segundo mito: comissões, um pequeno preço a pagar. Quase todas as pessoas a quem pergunto não sabem exatamente quanto pagam de comissões. Admito que até um determinado ponto na minha vida eu também não sabia. Os gestores de fundos especializaram-se em escondê-las, como se fossem irrelevantes. Nada podia estar mais longe da verdade. Quando se escala a montanha da liberdade financeira, você necessita de cada pequeno impulso para poder vencer. Não pode se dar ao luxo de dar 2 passos à frente e 1 para trás, ou deixar que comissões excessivas minem sua conta. Por isso, a questão que se impõe é: você está preparando sua própria aposentadoria ou de outra pessoa? Fim da seção 2.1.